Bom, pessoal, a gente tem exercícios aeróbicos e anaeróbicos, então já clica no gostei, se inscreve no canal. Vamos entender um pouco sobre essa modalidade, porque anaeróbico, esse A é porque falta oxigênio, certo? E o aeróbico é quando tem a presença do oxigênio. E aqui nós temos dois modelos, pelo menos, distintos aqui, de treinamento. O aeróbico é quanto a gente coloca para fora de gás carbônico, a gente consegue compensar com oxigênio. Então eu jogo um de gás carbônico e pego um de oxigênio. Fica equilibradinho e eu consigo sustentar por muito tempo. Uma atividade anaeróbica é quando a presença desse oxigênio ela é menor do que o gás carbônico gerado. Então, por exemplo, eu jogo para fora um de gás carbônico, só que eu não consigo compensar esse um, eu só compenso com meio, por exemplo, de oxigênio. E aí começa a acumular gás carbônico dentro do meu corpo, isso gera uma acidose metabólica, e essa acidose metabólica faz eu entrar em fadiga. Por quê? Quando eu coloco uma acidez no meu sistema, as minhas reações enzimáticas elas pioram, e aí começa a descompensar, então eu entro em fadiga. E é por isso, por exemplo, que a betalanina, que eu já falei dela aqui no canal, né, só procurar dentro do Twin Mais Tema, ela é eficiente para exercícios anaeróbicos, porque ela faz um efeito tamponamento desse ácido lático. Então, a atividade anaeróbica é basicamente a musculação, que é, por exemplo, o que eu prescrevo para os meus alunos da consultoria, que é uma atividade de curta duração e alta intensidade. Mas não é só musculação. Por exemplo, um tiro de 15 metros, um tiro de 50 metros, uma atividade física que eu vou no meu limite em menos de 30 segundos, 1 minuto, ela é uma atividade anaeróbica. Tanto no aeróbico quanto no anaeróbico, a gente usa moléculas de adenosina trifosfato, ATP. Só que no anaeróbico a gente tem uma utilização maior do ATP, né, provindo da creatina fosfato, que é uma molécula que se liga ao ATP para gerar energia. Por isso que a suplementação de creatina ela é legal. Leandro, você está falando isso para vender suplemento? Não, é só para falar que a creatina e a betalanina são realmente os dois melhores suplementos para performance anaeróbica. Eu falei sobre isso no meu curso de suplementação. Mas você não precisa deles para ter resultados. Você não pode condicionar isso. Eu falo para os alunos da consultoria, pô, quer colocar uma creatina porque tem dinheiro sobrando? Beleza, não tem? Fica tranquilo que a diferença é pequenininha, tá? Então você quer que eu te mostre que eu não estou aqui para vender suplemento? A diferença é pequenininha. Você não tem dinheiro, não compra, investe em dieta. Existem outras atividades físicas, fora musculação, fora uma corrida de até 50 metros, 100 metros. Tem, por exemplo, a calistenia, né? Às vezes eu recebo pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, me manda a sua dúvida lá, @LeandroTwin. A calistenia é bom para hipertrofia? Galera, é bom para hipertrofia, mas a musculação para hipertrofia é melhor. Eu não tenho um objetivo muito grande. Tudo bem, você pode conquistar o corpo que você quer na musculação e sustentar com a calistenia. A calistenia é ótima para o nosso organismo, mas em termos hipertróficos não é tão bom, tá? Ela vai melhorar muito mais resistência, equilíbrio, força, entre outras coisas. Eu acho muito importante a gente lembrar que, por exemplo, a musculação ela é muito sensacional para quem quer o emagrecimento para sempre. Por quê? Essa atividade física anaeróbica, ela melhora toda a nossa eficiência e aumenta a nossa musculatura. E quanto mais músculo a gente tem, mais calorias a gente gasta mesmo parado. E isso ajuda demais. Claro que a gente ganha outras coisas, né? Como, por exemplo, melhora do sistema imunológico, sistema cardiovascular. Ainda que o sistema cardiovascular é mais melhorado, né, com o aeróbico, é verdade. Então o que a gente tem que entender? Que as duas coisas são importantes para o nosso corpo e são complementares. Seria o mesmo que eu vim aqui e falasse, olha, é melhor tomar água ou fazer dieta? Aí você fala, não, os dois são bons. Então eu preciso do exercício aeróbico e anaeróbico. E quando você for tomar água na dieta, sempre do filtro da Purifique, que é o melhor do mercado. Para de comprar galão, que você está gastando dinheiro à toa e tem um trabalho do caramba. Dá uma olhada nos filtros da Purifique, que são sensacionais. Voltando para a atividade física anaeróbica, sem a presença do oxigênio de forma predominante, né? Porque senão, prende a respiração e faz musculação. É anaeróbico, né? Não, a gente vai tentar compensar tudo que dá. E esse é um ponto importante. A respiração durante o exercício é muito, muito relevante, pessoal. A gente vê, por exemplo, o pessoal fazendo apneia, às vezes vai fazer um agachamento e aí prende, né, a respiração. A apneia é prender a respiração, tá? E com isso, o sistema cardiovascular, ele sofre muito. Porque imagina, antes estava entrando meio de oxigênio para cada um de gás carbônico que seu corpo gerava.
Aí gerava um acúmulo lá dentro. Aí você corta o oxigênio. Meu amigo, vai embora muito mais rápido. É igual, por exemplo, você está carregando um celular e está usando ele. Então está entrando carga e está saindo carga. Beleza. Outra coisa é você estar só usando o celular sem estar carregado na tomada. A bateria, ó, vai despencar muito mais rápido. É a mesma coisa. Então, mesmo no anaeróbico, pessoal, a gente tem que ter a respiração controlada. Quando você controla a respiração, você aumenta o seu desempenho. Quanto mais desempenho, mais resposta, certo? Então, vou fazer o seguinte. Mesmo no exercício anaeróbico, dá uma olhadinha neste vídeo aqui que vai te ensinar sobre a respiração durante os exercícios.